Não vos embriagueis do vinho no qual há dissolução. Deixai-vos encher do Espírito Santo. O quanto você é uma pessoa cheia do Espírito. O ser humano cheio do Espírito é aquele que reflete cada vez mais o caráter de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito significa andar em santidade com Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este texto é um imperativo, sim, é um mandamento, é uma ordenança. Se você é nascido de novo, se Jesus Cristo mora no seu coração, se você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor conclama graciosamente a você andar pelo poder do Espírito e através do Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer que o Espírito luta contra a carne e a carne milita contra o Espírito porque são antagônicos entre si. Ah, meus queridos, amados irmãos, como é maravilhoso cada vez mais nós deixarmos ser enchidos do Espírito Santo, porque no grego o sentido aqui é de uma voz passiva. Significa dizer que ninguém se autopromove, ninguém se fala agora eu sou cheio do Espírito. Não, é um derramar do próprio Deus copiosamente sobre nós. É um ato da graça de Deus. Mas nós temos que compreender que a santificação é um ato de cooperação. É o Espírito Santo, mediante a sua palavra, que vai nos capacitando e vai nos dirigindo para que nós sejamos cada vez mais consagrados e separados das coisas mundanas. E é nós, por sua vez, por isso o ato de cooperação, renunciando à carne, dizendo não às trevas, às tentações do mundo, às ciladas do diabo, para que cada vez mais possamos andar em comunhão de vida. Sim, quanto mais andarmos com o Senhor, mais nós vamos refletir o seu caráter e mais o Senhor vai se manifestar sobre as nossas vidas. Deixai-vos transbordar do Espírito, está no grego na voz passiva, porque é o Deus, o agente ativo, mas também é uma ideia de continuidade, de gerúndio, ou seja, deixando-vos embriagar do Espírito, ou seja, não é um ato isolado de uma experiência única que você se enche da presença de Deus, não, é o transbordar, é uma plenitude, é um caminhar, é um processo, porque quanto mais você anda com Deus, mais o Senhor se manifesta graciosamente sobre a sua vida. Meus amados, este texto fala ainda no plural, na primeira pessoa do plural, porque é uma ideia para que todo crente, não é uma relação de um pastor, de um presbítero, de um missionário, mas para todo crente. E aí ele vai discorrer, o apóstolo Paulo, em 5 aspectos. O primeiro aspecto é que nós devemos falar com salmos. Sim, queridos, nós devemos falar das coisas que vêm da palavra, do Espírito, da verdade de Deus. Desta forma, meus queridos, quanto mais a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, mais você vai ser cheio da graça de Deus. Falar com salmos e hinos uns aos outros, ou seja, a ideia de comunhão. Sim, queridos, o reflexo da nossa espiritualidade se manifesta por meio das nossas relações interpessoais. Ele vai ainda discorrendo esta ideia, dizendo com ações de graças. Em todo tempo nós devemos dar ações de graça. Sim, queridos, a gratidão é o reflexo de um coração humilde. A gratidão está ancorada num discernimento que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, de modo que se você é uma pessoa grata, é porque você é uma pessoa humilde. Nos orgulhosos existe cobiça, na humildade existe gratidão e contentamento. Assim, a gratidão é um reflexo de um coração que compreende que o Senhor nos dá na medida certa, na quantidade perfeita, e Ele faz ainda muito mais do que na medida certa, na sua bondade, na sua graça, abundantemente, extravagantemente. Por isso nós podemos dar ações de graças em todo o tempo. E por fim, o apóstolo Paulo, neste contexto, vai dizer, sujeitando uns aos outros por amor a Cristo. Um homem cheio do Espírito é uma pessoa que se submete às autoridades. É uma pessoa que entende que submissão é um princípio de libertação. Toda autoridade é constituída por Deus e quando nós estamos fora da autoridade divina, nós estamos em rebelião, que é um pecado de feitiçaria.
que você possa ter esta dimensão tão especial de transbordar do Espírito, de deixar que a graça de Deus se te manifeste, de você buscar, de você conclamar, de você entoar hinos de adoração ao Senhor, de você ter comunhão com as pessoas, de ter um coração grato e se sujeitar uns aos outros. O quanto você é uma pessoa cheia do Espírito. Quanto mais nós nos assemelhamos a Jesus, mais plenos e cheios somos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.